Olá, eu sou Laura Escárdua e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é do subeditor Paulo Nogueira, do caderno Pensar. O escritor e poeta brasileiro que devorou a si mesmo. Do Oswald só há dois meios de se defender. Ou fazer mais blague e mais intriga do que ele, ou então afastar-se. Ambas as coisas são muito difíceis, porque que sujeito engraçado, que sujeito cínico, que filha da puta gostoso. Foi o que disse o poeta Manuel Bandeira em carta ao também poeta e escritor Mário de Andrade sobre Oswald de Andrade. Os três são os maiores expoentes literários do modernismo, o movimento que revolucionou a cultura e as artes brasileiras há mais de um século, com a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922. A carta de Manuel Bandeira está incluída na biografia Oswald de Andrade, Mal Selvagem, do jornalista, escritor e biógrafo Lira Neto. As mais de 500 páginas têm origem em impressionante pesquisa com cerca de 400 fontes, entre livros, revistas, jornais, correspondências e outros documentos para contar a vida do demolidor e antropófago Oswald de Andrade. Um homem genial, controverso, maldito e tóxico, como disse Lira Neto em entrevista à jornalista Mariana Peixoto, do Estado de Minas. Não poupava nem os amigos com a sua metralhadora giratória de críticas ácidas. Ao mesmo tempo reacionário pelo machismo e vanguardista pela arte, Oswald cultuou um radicalismo incondicional na vida pessoal e artística. Foi adúltero contumaz e sedutor de adolescentes. Teve incontáveis amantes, 7 casamentos. Defendeu a liberdade criativa e o rompimento de padrões estéticos e contribuiu para tirar o Brasil do século XIX. Levou ao limite, até o fim dos seus dias, aos 64 anos, uma ironia agressiva, por vezes brutal, lembra Lira. Logo na epígrafe da biografia, Lira Neto já cita uma declaração do próprio Oswald que dá ótima noção da personalidade ambígua do escritor. Infelizmente, no Brasil, não se consegue estudar alguém sem o colocar num trono ou num patíbulo. Exatamente essa percepção que se tem durante a leitura da trajetória do escritor, ora no trono, por suas ideias inovadoras e libertárias, ora num patíbulo, pelo sofrimento que causou a muita gente, inclusive as mulheres com quem se relacionou. A primeira mulher importante da vida de Nonê, acrônimo de Nosso Nenê, o apelido de infância de Oswald, foi sua própria mãe, a paraense Inês Henriqueta Inglês de Souza. Embora mal conhecesse o futuro marido, ela se casou, em 26 de julho de 1888, com José Oswald Nogueira de Andrade, um mineiro filho de fazendeiro em Baependi, na divisa com São Paulo. Era uma época de grandes turbulências que culminaria com o fim da escravidão. Após a derrocada financeira da família, em decorrências de desavenças domésticas, disputa por limites de terra e revolta dos escravizados, conta Lira Neto, José Oswald, acostumado ao transporte de tropas, decidiu atravessar a Serra da Mantiqueira para tentar a vida em São Paulo. A maioria dos moradores de São Paulo era de estrangeiros incorporados à cidade, enquanto os negros libertos não tinham oportunidade no mercado de trabalho. Contínuo para números e negócios, mas pouco dinheiro, José Oswald foi morar em casa de parentes em São Paulo, que tinha apenas 30 mil habitantes e era menos populosa do que Ouro Preto, então a capital de Minas Gerais. Mas o crescimento era acelerado, a ocupação crescente e o preço dos terrenos também. Atento à grande transformação da cidade, José Oswald, o irmão mais novo e um terceiro sócio fundaram um escritório de corretagem. Com os negócios em crescimento, José Oswald conheceu um desembargador latifundiário originário do Pará. O magistrado não só confiou a gerência de seus investimentos aos recém-chegados de Minas, como aproveitou para resolver pendenga familiar. Precisava arranjar marido para a filha caçula, que saíra de um casamento fracassado. Era Inês Henriqueta Inglês de Souza. Estava aberto o caminho para o enriquecimento de José Oswald, que foi indicado para gerente financeiro do recém-criado Banco Popular.
Investiu em imóveis e, na política, tornou-se vereador e coronel. Em meio à prosperidade da família, nasceu José Oswaldo de Souza Andrade, o futuro modernista, em 11 de janeiro de 1890. O pequeno Nonê, ou Oswaldinho, cresceu entre pais muito católicos que já estavam na meia-idade. Era super protegido, glutão e já manifestando sexualidade precoce. Nas escolas por onde passou, o menino teve problemas. Gorduchinho, cabelos partidos ao meio, caindo sobre os olhos esverdeados, tornou-se alvo de assédios e galhofas por parte dos colegas mais velhos, conta Lira Neto. Mesmo tímido, Oswaldo, diante de tanto bullying, assumiu o estereótipo de gordinho espirituoso. Fez do xiste e do riso o principal antídoto para escapar da gozação alheia. Já rapazinho, Oswaldo despertou para a literatura em conversas com um primo e estimulado por um professor e pela mãe. Descobriu o monumental clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo, que ajudou a abrir portas para a literatura e a filosofia. Entrou para a Faculdade de Direito de São Paulo, que logo detestou. Aos 18 anos, conseguiu vaga no Diário Popular. Daí ganhou espaço e virou colunista de teatro no jornal. A iniciação sexual não veio em zona do baixo meretrício ou em prostíbulo de luxo, como era comum na época, mas assediando empregadas da casa, conta Lira Neto. Ele perdeu a virgindade como uma hóspede da família. Aos 21 anos, fundou o jornal O Pirralho, com a ajuda do pai. Fazia críticas a políticos e publicava poemas, mas ainda sem indícios do modernismo. Estava afeito ainda ao simbolismo, ao romantismo e ao parnasianismo do século passado. Em 1912, aos 22 anos, Oswaldo ganhou o mundo. Convenceu os pais a financiarem sua viagem à Europa, sem passagem de volta. Começava sua vida de bom vivante. Foi no trajeto de 11 dias de navio entre o Porto de Santos e Nápoles, na Itália, que conheceu e se encantou por uma menina de 11 anos. Loura e de olhos claros, detalha Lira na biografia. Era a pequena bailarina e atriz mirim Carmen Lídia, a quem ele apelidou de Landa, e que estava acompanhada de uma mulher que se disse mãe dela e que depois descobriu-se que não era. A paixão pela garota, inicialmente retribuída e depois rechaçada, foi o primeiro escândalo amoroso na vida de Oswaldo. Tentou ser empresário dela, chegou a levá-la para a casa do pai e depois ainda tentou raptá-la, diante da grande crise familiar que causou. Na boa vida perdulária em Paris, bancada pelo pai, Oswaldo conheceu outra adolescente, uma francesa alta e de olhos azuis, chamada Henriette Denise Bolsers, filha da cozinheira de uma mansão e que já tinha uma filha de outro relacionamento. Oswaldo a apelidou de Camilla, autoproclamada rainha dos estudantes de Paris, mas que no dia a dia trabalhava limpando o chão de banheiros. Mas Camilla não foi a primeira aventura amorosa de Oswaldo na Europa, porque ele já colecionava casos fugazes. Decidiu então trazer Camilla para morar no Brasil, a contragosto do pai, logo após a morte da mãe. Na Europa, o amor nunca foi pecado, disse Oswaldo. Em 1913, nasceu José Oswaldo Antônio de Andrade, filho de Oswaldo e de Camilla, também apelidado de Nonê. Após o escândalo com Landa e do casamento já fracassado com Camilla, Oswaldo conheceu e se apaixonou por mais uma adolescente. Era Daisy, de 17 anos, inteligente, dona de raciocínio rápido e evidente senso de humor. Irresistível combinação de predicados para Oswaldo de Andrade, cita Lira Neto. A moça, entretanto, foi contaminada pela terrível gripe espanhola que assolou o mundo em 1918 e morreu aos 19 anos, em decorrência de um aborto inadequado, deixando Oswaldo viúvo. Então, com 30 anos, Oswaldo esbanjava a fortuna imobiliária construída pelo pai, levava a vida granfina e começava a colecionar obras de arte. Foi na convivência com jovens intelectuais, boêmios e libertinos que Oswaldo encontrou o modernismo do verso livre. Por essa época, de admirador de ícones da literatura como o escritor maranhense Coelho Neto e o poeta carioca Olavo Bilac, Oswaldo passou a criticá-los, embora a revista O Pirralho ainda os elogiasse. Num pequeno apartamento alugado, Oswaldo recebia parceiros para conversas literárias.
entre eles Monteiro Lobato, então com 33 anos, e Menotti Del Picchia, que já tinha publicado o extenso poema, hoje clássico, Juca Mulato. Assim, Menotti definiu Oswald. Oswald era um extrovertido, despachado, gordo aloirado, olhos nos quais eu sempre via uma névoa de sonho. Tinha a faculdade quase mágica de fascinar qualquer pessoa logo no primeiro encontro. No fim da segunda década do século XX, sopravam os ventos do modernismo sobre os passadistas do século XIX, atrelados ainda ao realismo e ao naturalismo, como Monteiro Lobato, resistente às mudanças. Em crítica irônica a Lobato, Oswald criou o termo futurismo, que acabou pegando e passou a ser usado também como ataque aos modernistas. A arte não é fotografia, a arte é expressão, símbolo comovido, afirmou Oswald, que não mais acreditava na arte como reprodução mimética da realidade, explica Lira Neto. Isso após a exposição de Anita Malfatti, outro expoente em ascensão do modernismo, cujas obras fora massacrada por Lobato. Era 21 de novembro de 1917. O rapaz alto e tímido, com 1,87 m de altura, magro, pardo, óculos redondos de aro fino, boca grande, rosto comprido, queixo proeminente e uma calvície precoce que lhe alonga a testa, subiu ao palco empunhando, nas mãos enormes, uma corbelha de flores, escreveu Oswald. Era Mário de Andrade, aos 24 anos, que, como formando do curso de piano e professor assistente do Conservatório Dramático e Musical, subia ao palco para discursar em homenagem ao secretário de Justiça e Segurança de São Paulo, Eloy Chaves. O mundo sofria com a Primeira Guerra Mundial, que tinha modesta participação do Brasil, mas era referência ufanista. Oswald estava na plateia e se impressionou com a verve de Mário. Assim, se entrelaçaram os destinos dos maiores representantes do movimento literário modernista, ainda pré-embrionário. Mário estrearia na literatura naquele mesmo ano com Há uma gota de sangue em cada poema. Depois ficaria célebre com 3 obras clássicas, Pauliceia Desvairada, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma. Oswald e Mário se tornaram amigos de admiração mútua, uma amizade de décadas que acabou comprometida pelas críticas ferinas de Oswald, que mesmo reverenciando Mário, passou a criticá-lo, inclusive com piadas sobre sua feiura e sua sexualidade, até o rompimento total. Na década de 1920, Oswald e Mário conheceram Manuel Bandeira, outro grande futuro nome do modernismo. Juntos, o grupo de modernistas, sem dinheiro para bancar suas ideias, convenceu o diplomata Graça Aranha e o empresário Paulo Prado a bancar a Semana de Arte Moderna, que foi realizado em 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal, em São Paulo, sob estupefação e vaias de um público que não conseguia assimilar tantas novidades estéticas. Oswald também causou polêmicas com ataques ácidos a outros amigos, além de Mário, como Di Cavalcante, que até deixou de pintar por um tempo, e Heitor Villa-Lobos. Admirador da atuação e do trabalho de Oswald, o poeta Carlos Drummond de Andrade foi outro que o comportamento demolidor do escritor paulistano incomodou. Para mim, toda a literatura não vale uma boa amizade, disse ele a Oswald. Ciente da animosidade que despertava, Oswald escreveu, quando se candidatou a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras: Não espero ser eleito. Ainda não há paraquedas blindado. Meu destino é o de paraquedista que se lança sobre uma formação inimiga, ser estraçalhado. Sob controvérsias, ele seguia adiante com a Revolução Modernista, com os movimentos pau-brasil, com colagem de palavras, aforismos, sons, cores e sabores nacionais, e também com o movimento antropófago, com crítica ao Bom Selvagem de Jean-Jacques Rousseau e dos indigenistas brasileiros José de Alencar e Gonçalves Dias. Para Oswald, canibal e antropófago não eram sinônimos. Canibal é simples comedor de carne humana. Antropófago come em cerimônia as virtudes do inimigo derrotado. Oswald, assim, propunha a deglutição de culturas estrangeiras, como a europeia, para incorporar o que tinham de melhor. Nas palavras de Oswald, o que é a antropofagia? O ato de devorar o inimigo vencido para que suas virtudes se transmitam a nós.
uma comunhão. Ironicamente, Oswald acabou devorando a si mesmo, ficou isolado, vítima de suas próprias críticas. A íntegra desta reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 29 de março de 2025, no caderno Pensar. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br, e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes.